Boa tarde a todos. Ora, já vamos para o capítulo 7. Quem é que tem acompanhado todos os capítulos? Ora, então, para quem não tem feito o acompanhamento, gostaríamos então de explicar que estamos a fazer o estudo do livro de Joana de Ângeles, que foi psicografado por Divaldo Franco e que se chama Em Busca da Verdade. Ora, hoje no capítulo 7, o que a Joana nos tenta e nos vai tentar explicar é falar-nos sobre saúde integral. Será que é possível nós termos a saúde integral? Afinal de contas, o que é saúde? O que é ser saudável? E então, antes de podermos retirar os ensinamentos deste capítulo, eu vou-vos ler a parábola dos talentos, que foi precisamente escolhida por Joana, para depois então nos guiar no tema proposto. Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do seu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. E aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo. Ceifas onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Mateus. Interessante, não é? Eu penso que esta passagem já deve ser conhecida pela maioria.
Agora devem estar curiosos para saber que relação podemos encontrar sobre o que, afinal de contas, é a saúde integral. Então, Joana nos diz que Jesus, através da sua arte de contar histórias, conseguiu e continua a conseguir penetrar nos nossos arquivos mais profundos do inconsciente, para desmascarar os nossos conflitos e as culpas e fornecendo as diretrizes para a conquista da autoconsciência. E aqui então começamos a trabalhar o que é a verdadeira saúde integral. No tempo em que estamos e no século XXI, sem dúvida que a ciência tem evoluído imenso, tem-nos apresentado imensas propostas e imensas melhorias de tratamento, mas no que diz respeito ao nosso tratamento físico do corpo. Contudo, não será só a obtenção da saúde física que nós conseguiremos a saúde integral. Porque é necessário cultivar em nós a nossa autoconsciência. Termos noção de quem somos, o nosso eu, e não sei se está aqui alguém ligado à parte de psicologia, o nosso self. Ou se alguns de vocês estudaram psicologia na escola. Não sei se todos têm a noção de como é que está dividida a nossa consciência. Não sei se já se conhecem um iceberg. Sabem o que é um iceberg? Que tem a pontinha de fora e o resto está submerso em água. Assim nos explicam os especialistas da psicanálise, que o nosso inconsciente é precisamente a parte que está submersa em água e que, à partida, é aquilo que nós nem sequer temos consciência, por isso é o inconsciente de nós próprios, que nós não conhecemos. Será que é mesmo assim? Ora, todos nós somos abençoados com talentos. Vocês concordam? Sim? Mas, se formos verificar bem, os talentos não são distribuídos da mesma maneira, pois não? É como na história que acabámos de ler. A uns foi dado 10, a outros foi dado 2, a outros foi dado 1. No entanto, independentemente da quantidade desses mesmos talentos, compete-nos pegar neles e aumentar, não é? Produzir, tornar produtivo com o nosso trabalho esses mesmos talentos e não fazer como o último servo que, com medo e com receio de não conseguir rentabilizar, achou que era melhor então enterrar e guardar, pelo menos não perdia aquilo que tinha sido dado. Então, a parábola dos talentos refere-se aos indivíduos mais ricos na sua existência, que sabem multiplicar e que foram honrados e dignificados pela alegria de entrar no gozo do seu Senhor. Ora, aqui, como vocês sabem, Jesus falava por parábolas e o que ele nos queria transmitir não era exatamente aquilo que nós lemos, era a história, e da história nós temos que retirar o ensinamento. O
que é que será que ele nos queria aqui dizer com o gozo do seu Senhor? É o mesmo que, comparando aqui na Terra, eu trabalho, se eu trabalho, recebo o meu ordenado ao final do mês e, portanto, vou poder, com esse dinheiro, pagar as minhas despesas, usufruir dos bens terrenos. Assim é com a nossa riqueza espiritual. Os talentos são-nos dados, mas não é só os talentos materiais, mas também os talentos espirituais. E compete-nos a nós multiplicá-los. Ou seja, nós somos todos espíritos, certo? Ou há alguém aqui que tem dúvida? Ou anda a tentar perceber melhor? Todos somos espíritos e todos fomos feitos simples e ignorantes. Portanto, começamos todos como uma corrida, na mesma linha e com os mesmos talentos. E assim vamos andando. E temos que vir até à Terra ou, eventualmente, até outros planetas. Neste momento, aquele que nós conhecemos é o planeta Terra. E é-nos colocado as provas para nós podermos trabalhar e dado as oportunidades, os tais talentos que nos fala a história. E compete-nos a nós fazer com eles o que de melhor pudermos. Às vezes temos sucesso, outras vezes nem por isso e nos perdemos. Mas não é nem por termos sucesso ou por não termos conseguido ou ter esse sucesso ou rentabilizar que tudo acaba. Vimos cá uma vez e acabou tudo, uns têm sucesso, outros não têm. Não, porque senão era tudo muito sem sentido, não é? Era tudo muito rápido. Qual era a nossa motivação aqui na Terra se não tivéssemos objetivos, não é? Era só viver e depois terminava tudo? Não. Segundo a filosofia espírita, não é assim que os espíritos nos explicam. Nós somos o somatório de várias existências e essas existências servem precisamente para nós podermos crescer, abrir os nossos horizontes espirituais e, através das nossas escolhas e das nossas experiências, irmos nascendo, renascendo, nascendo, renascendo. E acabamos por todos, depois, saímos todos na corrida ao mesmo tempo, mas depois o nosso ritmo, a nossa forma de ir já vai variar de acordo com as nossas escolhas e com o nosso procedimento. Mas muito importante é percebermos que, mesmo perante as escolhas que podem não ser acertadas, nós temos sempre nova oportunidade. E então voltamos a renascer e nova oportunidade. Então aí já começam, e vocês há bocadinho disseram-me que nem todos recebemos os mesmos talentos. Vamos recebendo os talentos de acordo com o nosso caminho e com a nossa forma de estar e as nossas escolhas. E daí a importância da autoconsciência, de nos conhecermos a nós próprios. Isso é um fator principal para o nosso bem-estar, para a conquista do nosso bem-estar e da nossa paz.
muitas vezes, e Joana diz-nos, que nós às vezes não conseguimos valorizar a importância do que é nos conhecermos a nós próprios. A importância de irmos descobrindo e o que está debaixo e submerso e que ela chama de sombra, que comece a vir ao de cima e nos possamos conhecer. Porque se nós nos conhecermos, nós vamos ser verdadeiros connosco próprios, vamos nos ver e vamos perceber quais são as nossas qualidades e quais são ainda as nossas dificuldades. E perante esse reconhecimento é que nós podemos progredir e avançar. Porque se quisermos continuar no escondidinho e a escondermos o sol com a peneira, não é? Como se costuma dizer, e fica só ali a pontinha do iceberg de fora, é só isso que eu dou a conhecer aos outros e eu também não estou muito interessada em me conhecer mais. Eu não evoluo. E o objetivo de aqui estarmos é a evolução. Não vale a pena mais insistirmos e nem nos interessa o que é que a outra pessoa, ou o vizinho, ou o familiar pensa de nós, porque, em primeiro lugar, o importante é nós conhecermos a nós próprios. Para quê? Para trabalharmos o nosso ego. E agora, abrindo aqui um bocadinho de parênteses, porque eu aqui no capítulo falava-me do self e falava-me no ego, e como eu não sou da área de psicologia, fui pesquisar, que era também para que vocês entendam melhor depois o que nós formos falando. Portanto, o self entende-se pelo eu. É o que define a pessoa. É a nossa essência. É a personalidade total. E que deverá ser a imagem que nós temos de nós próprios. Pela teoria psicanalítica, ela define 3 estruturas do nosso aparelho psíquico. Então vai buscar o tal símbolo do iceberg, e é o eu, o ego e o superego. E aqui, para a compreensão do nosso estudo, nós precisamos de entender o que é o ego. Ele desenvolve-se a partir do ID, que sou o eu, e à medida que o bebê vai tomando consciência da sua própria identidade. Ou seja, é o ego que nos faz chegar à razão. Ter consciência da realidade, daquilo que nós somos. Ou seja, aquilo que é lógico e racional. Alguma dúvida até aqui? Eu estou a ver assim as carinhas muito, assim com os olhinhos muito pequeninos. Hoje já teve mais calor, não é? Estamos mais cansados. Mas vamos continuar, porque isto é muito interessante. Apesar de ter aqui a parte da psicologia, que se calhar para alguns de vocês é novidade e não estamos bem por dentro, nós já vamos desmistificar isto tudo. Então, resumindo e concluindo até aqui, todos somos portadores de bens que devem ser multiplicados, certo? Pronto. Ninguém, estão a ouvir, ninguém é destituído de oportunidades para evoluir. Portanto, não há aqui uns que têm mais e outros que têm menos, não. Temos todas oportunidades de igual forma.
hoje, nesta existência, eu tenho a minha oportunidade, o Raul tem a dele, a Alice tem a dela, mas nós não temos que comparar. Cada um está no seu estágio e no seu percurso. Portanto, como se costuma dizer, a galinha do vizinho não é melhor que a nossa. Está certo? Mesmo no caso, olhem aqui, mesmo no caso dos impossibilitados mentais, físicos e emocionais, inconscientes profundos, encontram-se as razões da aparente carência, sendo a sua falta o talento de recuperação pelo haver mal aproveitado nas existências anteriores. E isto era uma das questões que eu, antes de conhecer a doutrina, que eu não conseguia compreender. Porque é que uns nasciam perfeitos e outros nasciam com deficiências, como nós todos sabemos. Porquê esta disparidade? Porquê é que não podemos todos nascer com as... Porque nós só conseguíamos ver esta vida e ponto. A partir do momento em que nós percebemos que somos o somatório de várias vidas e de várias experiências, aí então já compreendemos estas diferenças. Eu hoje foi-me dado o talento de ter um corpo perfeito. Amanhã poderei ter então o talento de vir eventualmente com uma doença, com uma deficiência física, mental ou do corpo, mas também aí, já viram, é o talento que nos está a ser dado. Porque é a partir dos talentos que nós vamos crescendo e adquirindo o nosso crescimento espiritual, para depois então chegarmos e percebermos o que é a saúde integral. A saúde integral não é só a saúde do corpo, não é só a saúde que os médicos aqui na Terra nos tentam dar. Eles sozinhos só não podem fazer tudo, porque nós somos um corpo e um espírito. E podemos tratar o corpo, e se não tratarmos o espírito, podemos continuar enfermos. Ou vice-versa. Se eu tiver o meu espírito doente, também pode afetar o corpo físico, certo? Portanto, o self, tal como eu vos disse, o eu, a nossa essência, tem que estar sempre vigilante e aciona os mecanismos da inteligência e estimula aqueles que tornaram portadores de maior responsabilidade a que multipliquem os haveres recebidos, embora correndo riscos de os perder. Como no caso do último servo. Quantas vezes os medos, as inseguranças não nos deixam andar para a frente e ficamos escondidinhos dentro do nosso ovo e perdemos a oportunidade de uma existência muitas vezes, ou até de várias, porque não queremos arriscar. Não nos queremos colocar, não queremos pôr os nossos talentos em serviço de nós próprios e dos outros. Todo o empreendimento experimenta o êxito ou o insucesso. Temos que arriscar. Porque mesmo quando não temos sucesso, o próprio insucesso, eu vou parar, vou analisar e vou tentar perceber o motivo do insucesso. E aí eu estou a crescer e estou a ganhar conhecimento e a crescer. Pensar assim, não, eu fiz aquela escolha, mas não foi o melhor para mim. Não correu bem. Portanto, agora vou mudar, vou fazer outras escolhas. E não ficarmos presos também no insucesso.
ou com aquelas ideias de que e porque eu não tenho sorte nenhuma, e porque ao meu caminho só vem problemas. Efetivamente, às vezes acontece. E nós não conseguimos encontrar justificação nesta vida atual. Então lá temos que ir nós à lei da reencarnação. Ora, se o nosso insucesso não se justifica pelo meu proceder nesta, é porque lá atrás eu não terei feito as escolhas melhores. E então estou agora a ter mais dificuldade para conseguir ter êxito. Mas ainda aí está o talento da falta de êxito a nosso favor. Então, para podermos concluir, estava aqui à procura de um exemplo que eu achei muito interessante e que iniciou, não é? Com a história de Jesus. Jesus, como possuidor dos talentos da vida eterna, aplicou-se em todos os dias da sua existência terrena, especialmente durante o período de sua vida pública, enriquecendo o mundo com sabedoria e liberdade, com beleza e esperança. E quando foi traído, negado, julgado, incessantemente condenado e crucificado, o tesouro da sua misericórdia e conduta transformou-se em bênção que vem atravessando os séculos como a única maneira de encontrar-se a felicidade que é conseguida somente pelo amor. Jesus foi o exemplo. Foi o exemplo de colocar os seus talentos em serviço dos outros e para bem da humanidade. Esses ensinamentos são tão importantes que ainda hoje nós continuamos e falamos neles. Por isso, a conquista de nós próprios tem que ser atingida neste processo evolutivo. Não é de hoje para amanhã. É um processo que nós temos que ir fazendo. E tomando esta consciência, podemos ser felizes. Porque não há nada como termos consciência de quem nós somos e daquilo que nós precisamos e compreender tudo aquilo que vem ao nosso caminho, seja bom ou que nós dizemos que é mau. Mau não é mau. São formas diferentes de nós evoluirmos. Só que se nós não temos esse conhecimento, dizemos que é mau, que é negativo. Quando se está consciente dessa realidade, descobre-se que a saúde é um talento precioso e que o Senhor da vida oferece ao espírito reencarnado e cuja aplicação lhe será cobrada posteriormente. Aquele que desperdiça a excelente oportunidade de um corpo harmónico, de um conjunto emocional e psíquico lúcido, sem as inquietadoras constrições expiatórias ou provacionais, é semelhante ao servo mau, negligente, que enterrou o talento, sendo mesmo um pouco mais irresponsável porque lhe desperdiçou o valor aplicando-o
negativamente. Portanto, o self, o nosso eu, aquilo que nós conhecemos de nós próprios, distribui talentos e cobra a sua aplicação, deixando de ser prepotente, como era na fase primária, relevando o ser que se é, o que poderá ser nesta aventura da autoconquista. Saudável, o ser encontra a plenitude. E é o resumo que eu encontrei, que eu achei que seria interessante deixar-vos ficar deste capítulo, que é bastante extenso, e tínhamos aqui muitas coisas por onde poderíamos pegar e falar, mas eu achei que isto era o mais importante, é nós percebermos que está nas nossas escolhas, na nossa forma de perceber as coisas, que está o segredo para nós sermos saudáveis. Porque se eu não aceito, se eu fico contrariado, se eu sou egoísta, só penso em mim, não penso nos outros, ora, eu não estou a trabalhar em mim os talentos que nos foram dados. E então, se não estou a trabalhar, está na hora de começarmos a pôr em prática e a usar esses talentos que nos são dados. De que maneira? Não vos sei dizer. Só vocês é que podem descobrir e saber. Certo? Vamos ao trabalho? Eu penso que já estamos no limite.